com o senador Jorge Cajuru, que já está conectado aqui conosco. Bom dia, Cajuru. Tudo bem, cara? A primeira pergunta para te fazer é muito simples. Você tá me gravando? Estou! Tá? Tá gravando Então tá bom. Então Nós estamos gravando também. Então beleza. Não, eu só precisava saber disso pra gente começar a nossa Vida conversa. privada é coisa do século XIX. Vamos falar sério aqui, senador. Vamos falar sério aqui agora. Porque no sábado o senhor teve esse telefonema com o presidente Jair Bolsonaro. Tá repercutindo demais esse telefonema, as suas falas, a fala do presidente da República. Mas eu acho que tem um ponto que precisa ser esclarecido nessa história. O senhor combinou essa ligação telefônica com o presidente da República? O senhor avisou ele antes que ela seria gravada, ou o senhor age assim normalmente em todas as suas conversas, em todas as suas relações? O senhor grava todo mundo? Como é que funciona isso, senador? Bom, primeiro, o meu respeito ao programa, a credibilidade, a audiência, a Jovem Pan e a todos vocês. Ponto 1. Se eu combinei essa entrevista ou essa conversa com o presidente Bolsonaro, eu quero que Deus imediatamente me deixe cego. Eu só tenho um olho. Esse aqui é prótese. Em nome de minha mãe. Eu não combinei nada. Aceito prazerosamente, e acho que a justiça deveria fazer isso, abrir o sigilo telefônico meu e dele, para ver se houve alguma conversa nossa antes, de forma alguma. No sábado à noite, eu estava chateado, porque não aguentava mais ouvir o presidente Bolsonaro chamar todo mundo de canalha e dizer que todos os senadores queriam uma CPI sacana somente contra ele e não contra governadores e prefeitos. Eu, chateado, liguei para ele. Se você ouvir a conversa, o tempo todo eu insisti com ele. O senhor colocou todo mundo na mesma vala, no mesmo balaio. O senhor não foi justo comigo, presidente. Eu peço, inclusive, que o senhor dê uma entrevista próxima e esclareça que eu, senador Cajuru, liguei para o senhor em meu nome, em nome de outros senadores que eu respeito, que também estão se sentindo ofendidos, porque não é justo o senhor colocar todo mundo no mesmo balaio. Diga quem é que quer uma CPI revanchista, porque eu não quero. 10 dias atrás, em toda a imprensa, inclusive aqui na Jovem Pan, eu declarei o quê? Declarei que a CPI tinha que ser ampliada para governadores e prefeitos por desvio de 54 bilhões enviados pelo governo federal, por corrupções, tem governador até correndo risco de impeachment, como o do Rio de Janeiro. Portanto, em hipótese alguma, eu combinei qualquer coisa e não combinaria. Para vocês, eu tenho o vídeo ao dispor, é curto, se quiserem colocar no ar. No dia 1º de fevereiro, na eleição de Rodrigo Pacheco, eu subi na tribuna do Senado, o 01, o que quer falar de honra, ele falar de honra é triste, né? É motivo de rir, o Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro estava ali, ouviu o que eu falei, ninguém pediu a parte, todo mundo ouviu em silêncio. Eu avisar o seguinte, que nesses 2 anos do Senado, eu aprendi, infelizmente, a gente tem que gravar a conversa com todos os políticos. Por quê? Porque, ouvintes, brasileiros de todo o país e do mundo, o político fala com você no telefone uma coisa, no outro dia, na tribuna, ele vai e fala diferente. Então, eu falei, a partir de agora, eu disse, tem aqui, eu tenho a gravação aqui ao dispor. Eu disse, na tribuna do Senado, falei, a partir de agora, eu vou usar o meu telefone e essa caneta aqui, que grava, que o Datena me deu de presente. Portanto, eu quero deixar isso claro para não haver dúvida amanhã que eu não gravei. Você acha que o filho do presidente não falou para o pai, pai, o senhor conversa sempre com o Cajuru, ele falou que a partir de agora vai gravar todas as conversas políticas. E isso saiu na imprensa, isso foi divulgado, esse depoimento meu na tribuna do Senado. Portanto, o presidente estava careca de saber que eu estava gravando, tanto que ele aproveitou da gravação para falar o que ele queria, para se dirigir ao STF, para falar de impeachment, para xingar quem ele quis xingar. Enfim, ele teve consciência. E mais do que isso, ele fez ontem à tarde uma confissão pública. Vocês colocaram aí um pedaço. O que ele fez? Ele contou que realmente no dia seguinte, ou seja, no domingo, eu telefonei para ele 12h40, e é só abrir o sigilo telefônico,
Avisei a ele que eu estava editando uma parte da entrevista e queria colocar no ar. A única coisa que ele não completou aí, para ele ser mais honesto, é dizer o seguinte, que ele respondeu, o Vitor está aqui comigo e acompanhou tudo. Ele respondeu assim, Cajuru, não tenho nada para esconder, pode colocar. Ô, Cajuru, aí eu coloquei, mas eu editei a parte em que ele xingou os senadores de canalhas e xingou aquilo que vocês até colocaram, né, o famoso PI aí. Deixa, ô Cajuru, senador Randolfo Rodrigues. Me permita só tentar entender a maneira que o senhor atua em relação a esse processo de gravação de políticos. Então quer dizer que o senhor grava todos os políticos. Significa que o senhor então tem um vasto arquivo, um vasto material aí de conversas que, enfim, o senhor teve com todos esses políticos. É isso? Não é só com o presidente Jair Bolsonaro que você tem. E por que o senhor só revela a conversa com o presidente da República? Porque até agora, graças a Deus, nenhuma conversa foi motivação para colocar no ar e ser esclarecedora. Porque, para mim, colocar a conversa do presidente, eu, inclusive, fui correto com ele, porque eu mostrei o quê? Um novo presidente que até sábado xingava todo mundo e dizia que todo mundo queria uma CPI contra ele. O que ele falou no final da conversa? Ele disse, Cajuru, então tá tudo bem, estamos combinados, estamos afinados. Se vai também investigar governadores e prefeitos, Cajuru, eu quero que saia a CPI logo e pronto, acabou. Então eu quis mostrar para a sociedade, para os senadores, que o presidente tinha uma nova opinião. Então eu fiz questão de colocar a gravação, porque se eu falasse isso para a imprensa ou na tribuna do Senado, olha, eu falei com o presidente, gente, e o presidente disse que não é mais contra a CPI não, porque ela vai investigar governadores e prefeitos. Muita gente iria desconfiar de mim, dizer que era mentira. Então eu falei, agora eu vou falar e provar. E coloquei, pronto, acabou. E ele não falou para mim, não ponha, porque se ele falasse 20 minutos antes, eu não colocaria. Jamais faria isso com ele. Senador. Agora, ele falou para mim, eu não tenho nada para esconder, Cajuru. Eu coloquei, para mim significa o quê? Autorizado. Senador, bom dia. Então por que o senhor acha que o presidente agora está tendo essa manifestação contrária à divulgação deste áudio que você revelou, inclusive com os filhos também, né? Você já falou sobre o Flávio Bolsonaro, e o Eduardo Bolsonaro também esteve ontem aqui na Jovem Pan, no Direto ao Ponto, apresentado pelo Augusto Nunes, e disse que faltou ética ao senhor ao divulgar esse áudio. Por que o senhor acha que o Bolsonaro falou uma coisa para você e agora publicamente está falando outra? Bom, primeiro, faltaria ética a mim se eu não avisasse o presidente que iria colocar no ar a gravação. Tanto que eu avisei, estou editando aqui aquela parte que o senhor xingou os senadores e o Randolph. Aí ele virou e falou assim, Cajuru, não tem nada para esconder, não tem medo de nada. Foi tudo bem, então vai pro ar daqui a pouco. Tudo bem, um abraço, pronto, acabou. Me parece que ele estava até almoçando, era 12h40, perfeito? Só abrir o sigilo e pronto, acabou, mostrar ali. Por que eu não gravei? Porque eu falei com ele 1 minuto só. Eu gravo quando é uma conversa longa, tá? Uma conversa que eu posso amanhã usar caso o político venha na tribuna e diga diferente do que falou para mim na gravação. Eu até agora não usei outras gravações porque eu não tive motivo. Mas eu tenho amigos senadores que ligam para mim e terminam a conversa, brincam. Cajuru, gravou, né? Falei, gravei, mas tudo bem, foi mais uma conversa prazerosa. Essa conversa do presidente... ele só mudou de opinião na segunda-feira, tanto é que eu digo a vocês, a gravação foi para o ar 13h. Ele teve todo domingo para me ligar, ou então para dar entrevista lá embaixo, porque ele só, basta ele descer, que ele tem uma claquete lá todo domingo, ele desceria lá e no domingo mesmo ele responderia a mim. Por que ele só foi responder ontem às 10 horas da manhã? Porque ontem de manhã o vice-presidente Mourão ou outro conversou com ele e falou, olha, o que ficou ruim na gravação foi a forma que o senhor dirigiu ao STF. Agora compramos uma briga de vez com o Supremo Tribunal Federal. Por isso que ele veio me culpar, tipo assim, jogar a bomba para cima de mim, né, virar um inocente. Por quê? Porque caiu a ficha de alguém no Palácio para falar, presidente, não pode falar isso do STF, a situação nossa já não está boa lá. E o senhor vai falar isso? Perfeito. Então foi isso que aconteceu. Eu tenho certeza que ele mudou de posição por causa disso. Se não 10 horas da manhã, ele iria falar e confirmar toda a nossa conversa. Okay, e ainda senador, ele ia pedir para eu colocar o restante dela como ele pediu e eu coloquei. Adriles. Senador, muito bom dia. O senhor disse há alguns dias, em uma outra emissora de mídia, que o foco
da CPI deveria realmente ser nas ações e omissões do governo, porque ampliar esse foco ia dissipar exatamente o objetivo central da CPI e que não iria apurar nada, o que é a opinião de muita gente. O senhor mudou de ideia quando falou com o presidente para ampliar esse foco? E eu queria que o senhor fosse sincero. Ou foi uma estratégia, uma vez que se esse foco fosse estados, municípios e governo, provavelmente essa CPI não iria vingar. Foi uma estratégia o senhor ter mudado de ideia na sua conversa direta com o presidente, em que o senhor disse e afirmou que o seu objetivo era ampliar o foco, contraditoriamente ao que o senhor disse em entrevista ao antagonista? Eu não mudei de ideia. Nos pingos dos is tem aí a minha entrevista. No antagonista, o senhor falou que o foco deveria ser ações e omissões. 10 dias antes da entrevista de ontem, foi ontem, né? A entrevista da CNN foi ontem. 10 dias antes, eu fiz o seguinte comunicado no Senado, tem aqui também o vídeo, que ela tinha que ser ampliada, porque senão ela seria revanchista. O que eu falei, aí pode ter tido algum engano na sua interpretação, o que eu falei é que a CPI de governadores e prefeitos não poderia se juntar com a do governo federal, que daria uma confusão, 90 dias passam rapidamente, e o governo acabaria se beneficiando disso. Que elas tinham que ser separadas, as duas CPIs, mas que tinha que haver, por causa do desvio de 54 bilhões, por causa de tantos motivos que existem. Em nenhum momento eu quis só a CPI do governo. Quem quis foi o Partido Cidadania, que deu essa posição e que me fez querer sair do partido, e graças a Deus saí, mas um divórcio respeitoso pela amizade que tenho com o Freire, com o Alessandro e com a Elisiane. Paulinha. Cajuru, também na entrevista de ontem para uma outra emissora, o senhor falou a respeito dessa visita do presidente da Pfizer ao presidente do Brasil no ano passado, ao presidente Bolsonaro, que ele teria chegado ao Palácio às 8 da manhã, ficado lá até às 18 horas e que levou um chá de cadeira, inclusive com a presença de um ex-ministro da Saúde, que você nomeou, não nomeou qual seria, e essa informação acabou sendo desmentida pela Pfizer e pelo presidente. Você gostaria de trazer mais detalhes dessa história, se você tem esses detalhes, por favor? Faço questão e agradeço o espaço que é fundamental pela audiência nacional da Jovem Pan. Paula, primeiro, evidente que o presidente da Pfizer não vai confirmar esse chá de 8 horas que ele levou, 12, né? 8 da manhã, 18 horas, né? Quase 12, 10 horas. Ele não vai confirmar isso agora porque ele está vendendo vacina para o governo. Agora, no começo do ano, ele reclamou do governo pra caramba, e ele mesmo, presidente da Pfizer, no começo do ano, disse que queria vender, mas que o governo fez exigências que ele não aceitou. E o ex-ministro da Saúde, que me contou isso, ele vai estar na CPI, vai confirmar. Fala quem é, Cajuru. Pode ter certeza, ele não mente. Quem é, Cajuru? Eu não posso falar porque ele pediu. O senhor revela conversas privadas, como é que pode nome falar? Não, como é que pode gravar e divulgar? Vocês querem saber? Bom, gente, comigo... Fala, Cajuru. Fala o nome. Quem fala. É o ex-ministro da Saúde? Eu sou assim, falo. Pronto, acabou. Luiz Henrique Mandetta. Opa. Para surpresa de zero. Mas o Mandetta é desafeto do presidente, Cajuru. Peraí. Muito bem. Mas mentiroso ele não é. Peraí. Calma. Vamos passar a palavra agora... há 20 anos. Calma aí. O presidente eu não conheço. O senador, vou passar a palavra agora para o Paulinho Figueiredo, diretamente dos Estados Unidos, para te fazer uma pergunta. Senador, bom dia. Já que o senhor grava todas as conversas que o senhor tem, inclusive, eu confesso que toda essa história é muito estranha, porque não há nenhum equívoco na interpretação do meu colega aqui, Adrilles, na sua entrevista dada ao antagonista. O senhor disse que o foco principal era o governo federal, essas foram as suas palavras, e que seria impossível coletar documentos em Manaus, no Piauí, eu não me lembro mais quais foram as localidades que o senhor falou. Então não há nenhum equívoco na interpretação do Adrilles. O senhor, naquele momento, o senhor disse que a CPI teria foco principal no governo federal. Depois o senhor liga para o presidente para mostrar que não é canalha, uma atitude que eu achei bastante estranha, o senhor liga para o presidente para mostrar que não é canalha, gravando clandestinamente, e aí o senhor vira e fala o seguinte: não, o meu objetivo sempre foi uma CPI ampla. Ora,
muito, muito estranho. Aí agora o senhor diz que grava, que o presidente deveria saber, porque todo mundo sabe que o senhor grava. A minha pergunta é a seguinte: o senhor gravou o ex-ministro Mandetta nessa conversa? O senhor tem alguma coisa para provar a sua alegação? Porque já que o senhor grava todo mundo, o senhor tem que ter essa gravação com o ministro Mandetta. E por que essa gravação não foi divulgada ainda? Essa é a minha pergunta. Ela não foi divulgada porque o Mandetta me ligou e o Vitor não estava aqui comigo, porque eu não faço gravação pelo aplicativo, eu gravo pelo áudio, perfeito? Eu ponho no Viva Voz. E naquele momento o Vitor não estava aqui comigo. E o Mandetta estava na fazenda, o telefone estava muito ruim, ele conversou muito pouco comigo. Mas ele pode ser entrevistado e o Mandetta não pipoca. Ele mesmo fala. Agora, eu insisto contigo, eu não estou aqui discordando do que falou o argentino Ardiles, né? Que deve ser uma homenagem. Que isso? Ô, senador, ele não é argentino. Eu não sou argentino, eu sou mineiro. Não é argentino, é mineiro. Eu sou mineiro, Jorge. Bom, mas já é um avanço, né? Pelo menos não chamou de senhora, né? Ardiles. Ele é ardiloso, viu? Mas é Adriles. Eu em nenhum momento estou desmentindo o Ardiles. Eu estou dizendo... O Adriles, desculpa. Aí foi questão de ouvido aqui. Tá certo. Eu não estou muito bem de ouvido, não. O que eu quis dizer foi o seguinte, que no antagonista eu falei, o que eu quis dizer para o Diego Amorim, que é o jornalista, podem ligar para ele, confirmarem com ele, que as duas CPIs juntas não tinha como acontecer. Seria impossível, são mais de 5 mil prefeitos, foi com Cláudio Dantas. 27 governadores, né? E o governo federal todinho. O que eu quis dizer é que as duas juntas não poderiam. Então ficou a impressão que eu era contra a CPI de governadores e prefeitos. Mas é só você pegar os anais do Senado, na tribuna, 10 dias antes da conversa com o presidente, eu disse que ela tinha que ser assim, simultaneamente feita, porém separadas. Falei isso junto com o senador Girão e assinei a CPI, fui um dos primeiros do senador Girão, que era contra governadores e prefeitos. Então, eu em nenhum momento fui incoerente. Ô, Paulo, você falou alguma coisa, não deu pra gente ouvir, por favor. Não, eu falei que a entrevista foi com o jornalista Cláudio Dantas. Cláudio Dantas, é isso mesmo, senador? Não é com o Diego Amorim? Rodrigo Amorim. Não, eu falei com o Cláudio Dantas e depois falei com o Diego Amorim sobre essa questão da CPI do Girão, que ele começou a pegar a assinatura. O Diego falou, Cajuru, você assinou? Eu falei, claro, prazerosamente, pode ligar para o Girão. E vocês podem entrevistar o Girão. Eu e o Girão tivemos a mesma opinião, separadas, juntas, não tem condições em 90 dias de você fazer um trabalho absolutamente independente. E aí o governo seria beneficiado. Como é que você faz? Você tem que focar o governo numa CPI, porque ele é o principal responsável por tudo que aconteceu, e depois, em outra CPI, paralelamente, você fazer os principais temas de governadores e prefeitos, os principais responsáveis, porque não tem como você ouvir 27 governadores e 5.500 prefeitos. Muito bem. Olha só, mas a CPI que o senhor pediu, a CPI que o senhor foi ao STF... entrou lá com o seu mandado de segurança, foi a CPI da Presidência da República. Da presidência. Não foi a CPI dos estados e municípios. Qual é a sua prioridade? As duas são prioridades. O que ocorre é o seguinte, o senador Alessandro Vieira e eu entramos para a CPI do governo federal. Por quê? Porque o presidente Rodrigo Pacheco falou para nós claramente que não era hora e que ele não ia colocar a CPI agora de forma alguma. Então a gente buscou na justiça, no poder máximo, e caiu nas mãos do ministro Barroso, felizmente, coerente, e ele mostrou as razões pelas quais a CPI tem que existir. Eu e o Girão ficamos o quê? Ele de um lado, eu de outro, buscando assinaturas para a CPI de governadores e prefeitos. Conseguimos ontem, 9h30 da manhã, chegarmos a 33 assinaturas. Então a gente precisava primeiro conseguir o número de assinaturas para apresentar ao presidente do Senado e, caso ele não aceite, a gente de novo buscar o Supremo para ele autorizar essa CPI como ele autorizou a do governo federal, correto?
Perfeito. Olha só um esclarecimento aqui que o nosso Humberto Candil me mandou uma mensagem aqui, eu achei interessante. Ardiles, senador, era o meia da seleção argentina, meio-campista da seleção campeã do mundo de 1978. Então, tio Batista, o Ardiles e o Mário Kempis. Agora está esclarecido aqui. Nós temos o Ardiles e o Adriles. O que foi, senador? E como eu, além de gravar, eu deduro tudo, se vocês quiserem mostrar, está aqui, ó. Roberto Gonçalves, meu diretor de comunicação, ex-editor do Jornal Nacional, virou para mim e falou assim, olha, o Ardiles da Argentina. Então foi ele que eu vi o mal. Muito bem. Mas o nosso toma gol, não faz? Muito bem. Joel Pinheiro da Fonseca, você. Bom, senador, bom dia. Eu vou ser bem franco aqui. Para mim, eu não vejo problema nenhum em estourarem novas bombas aí contra o governo Bolsonaro, revelando um toma lá da cá que ele tenta fazer investigativo e todo o resto. Para mim não é problema nenhum. Agora, eu vou ser sincero, esse método que está cada vez mais comum no Brasil, não é a primeira vez que acontece, de alguém ter uma conversa aparentemente reservada, privada com um mandatário, com o presidente, aconteceu com outros presidentes, com o Temer aconteceu a mesma coisa, e depois vem a público revelar a bomba, né? E daí cai, cria-se todo esse escarcéu, e é o escândalo, e a discussão, e ele atacou, xingou, falou que não devia. Agora, veja só, a pessoa quando está numa conversa privada, mesmo que ela não esteja falando nada de ilegal, ela não vai se preocupar tanto na forma como ela vai falar de uma forma mais solta, vai falar de uma forma que deixa pontas soltas e que podem, se jogadas na opinião pública, ser interpretadas como algo terrível, sendo que não era. Então me parece que esse método que o senhor utiliza, o senhor até se gaba disso, a gravação da conversa dos políticos para depois revelar tudo quando o senhor julgar conveniente ou necessário, isso aí mais cria ruído, não nos traz grandes revelações, não necessariamente, e parece que rebaixa a política brasileira ao nível do espetáculo. E, como consequência disso, eu me pergunto, será que algum político vai querer conversar com o senhor em qualquer vez no futuro? Se a palavra dele pode ser depois jogada na grande mídia? Então, o senhor não vê problemas nesta maneira de agir? Bom, eu vou ser sincero e direto contigo. Eu estou vivendo aqui no meio político. No meio político, eu nunca generalizo, mas parte dele é um chiqueiro, do qual eu sairei sem levar nem o cheiro. Polícia Federal nunca irá na minha casa às 6h30 da manhã e eu nunca serei manchete negativa de Jornal Nacional. Pode gravar aí e cobrar isso na minha vida, na minha história. Eu acho um absurdo e um espetáculo, como você falou muito bem, se você faz a gravação, coloca e não pede autorização para a pessoa. É diferente. Se eu não pedir autorização para o presidente Bolsonaro, eu já falei, eu quero ficar cego. Eu quero a pior doença que Deus puder dedicar a mim. Cajuru, você então significa que ligou para o presidente da República antes de iniciar essa gravação e pediu uma autorização. É isso que o senhor está dizendo? Ele disse que o senhor gravou no mesmo tempo. Eu liguei essa autorização, ela vem da onde? Da onde vem essa autorização? Depois de gravar. Depois de gravar, ele falou. Não, a autorização foi 12h40 do domingo, que ele mesmo falou para vocês aí, vocês colocaram no ar. Ele falou, realmente o senador me ligou no dia seguinte. Ele mesmo falou. Mas, senador, é porque... Senador, peraí, só um minuto, Adri, só um minuto. É que não fica claro isso, porque é o seguinte, o senhor gravou e não pediu autorização. Se o senhor falou no domingo, não foi. Se o senhor falou no domingo, significa que o senhor já fez o ato. Deixa eu completar o negócio, senador. É isso que eu tô querendo. Pra divulgar, senador, né? note bem, a gente conhece o caráter do presidente Jair Bolsonaro, que realmente, ao que tudo indica, fala a mesma coisa publicamente que no privado. Agora, ele fala de maneira incisiva, às vezes agressiva, truculenta, e essa truculência é interpretada, na maior parte das vezes pela mídia, como ato que fere a própria liturgia. É claro que ele não ia se negar a falar quando o senhor disse, eu posso divulgar, ele não ia se negar. Ou seja, ele não ia ficar como hipócrita, uma pessoa que tem medo das próprias palavras, inclusive por alguém como o senhor ou com qualquer outra pessoa falar, tá vendo? O presidente fala uma coisa e não deixa que digam qualquer coisa que ele falou ou deixou de falar. O senhor não acha que o senhor agiu de maneira um pouco assodada,
que aí a proposta do Paulo é bastante conivente, assim, antes da conversa, não é melhor falar, estou gravando, não vou o gravar. senhor vai dizer, é exatamente isso, porque o presidente não ia se negar a ser divulgado uma conversa privada que mas ele disse que qualquer pessoa. sempre falou que já também gravava todo mundo. Não, mas o que ele está dizendo é que o ato aconteceu no sábado e ele pediu a autorização ou não do Bolsonaro no domingo, mas o ato foi praticado. Posterior. É isso que eu estou querendo dizer. Então, eu posso falar? Por favor. Vai lá. Muito obrigado. Gente, eu gravei como gravo todas as conversas com políticos e só decidi colocar no ar no domingo, depois de conversar com a minha assessoria, achando que o conteúdo da conversa era importante, inclusive para o presidente, conforme eu disse, mudaria a imagem dele lá no Senado, porque muitos senadores estavam revoltados, se sentiram ofendidos, porque, repito, ele colocou todo mundo... Mas criou uma crise com o STF, né, senador? Criou uma crise com o STF. Mas a questão do STF, ele que falou. Tá. Ele que falou, eu não tenho nada a ver com isso, eu não pedi para ele falar. Não foi eu que perguntei para ele. Ele que quis falar. Tanto é que ele nem sabia que eu tinha pedido o impeachment do Alexandre de Moraes 2 meses antes, com um abaixo-assinado de quase 3 milhões de assinaturas, com o mérito todo do jornalista Caio Coppola. Ele nem sabia disso. Ele falou, você pediu impeachment de alguém, né? Contra quem? Eu falei, claro, presidente, o senhor não sabe, não? Do Alexandre de Moraes, 2 meses, com abaixo-assinado e tudo. Então, ele falou o que ele quis ali. E quando eu perguntei no dia seguinte para ele, porque eu jamais colocaria sem perguntar, ele falou abertamente, na minha opinião, porque ele queria que ela fosse para o ar. Vocês não estão entendendo. Tanto que ele queria... que foi para o ar 1h e ele não achou ruim, não. Ele só foi achar ruim na segunda-feira, repito, quando foram falar para ele que o caso do STF pegou mal. Não foi bom para ele. Isso que aconteceu. Senador, ele queria que colocasse. Uma observação sobre essa questão do STF, né? O senhor mantinha ali boas relações com o presidente Jair Bolsonaro, inclusive foi por isso que conseguiu, né, esse diálogo, essa conversa com o presidente. O senhor disse que tinha omitido antes essa parte do Randolph, do senador, quando o presidente fala que queria sair na porrada e faz uma ofensa ali também, porque queria preservar o presidente desta parte. Agora, com relação a essa parte do STF, não passou pela cabeça do senhor também preservar o presidente sobre esse trecho, já que muitos estão entendendo que essa é a parte mais grave desse diálogo, porque passa a impressão ali de uma tentativa de interferência e uma pressão do Bolsonaro em cima da tentativa de um impeachment de um ministro do STF? Aí eu não vou, de forma alguma, eu não sou dono da verdade, não sou dono do mundo, eu também erro, eu não tenho compromisso com erro, quando eu erro eu volto atrás. Talvez tenha sido um erro meu, mas eu não foquei bem a questão ampla do STF. Eu apenas falei, eu acho importante colocar que o presidente é favorável ao pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Mas o senhor não acha grave isso? Não, eu acho que o presidente concordar com o pedido de impeachment de um ministro não tem nenhum problema. Agora, a questão ampla do STF, de generalizar o STF, aí sim eu dou razão a vocês. Mas do jeito que eu coloquei, foi... E a única parte para mim que pegava mal para o presidente e que jogaria o Senado todinho contra ele, era essa em que ele se referiu à canalhada do Randolph e à expressão que ele usou contra o Randolph. Então, isso aí que eu pensei que fosse o mais importante para ser editado. Não, o senhor tornou pública uma opinião privada do presidente e com isso gerou uma crise institucional. Porque uma coisa é o presidente numa conversa privada em que, repito, não tem como... O senhor nunca divulgou uma conversa com alguém, então não tem como a pessoa achar que sua conversa vai ser divulgada. Então, é uma conversa privada do presidente com um senador que aparentemente, até pouco tempo, o presidente gozava de alguma confiança, tanto que atendeu e retornou a ligação. Nessa conversa privada, o senhor tornou pública uma posição do presidente e criou uma crise institucional. Pergunta mais explícita. O senhor disse que não tem compromisso com erro. Talvez tenha errado, errou, não errou. E agora, quais são as consequências para a República desse erro? Para a República, nada. Esse assunto morre. Há coisas mais importantes. Para mim, esse assunto hoje morre. Ontem foram 68 entrevistas, hoje mais algumas. E para mim morre, pronto, acabou. Porque eu não tenho rancor,
eu não sou político que guarda rancor em freezer, eu não vou virar a oposição dele, até porque eu não sou nem situação nem oposição, vou continuar tendo a mesma opinião, de apoiar as coisas certas dele, de fazer elogios na tribuna do Senado a ele, como eu faço, assim como também faço críticas. Acho que foi um episódio lamentável. Agora, só para você saber, você talvez não conheça a minha carreira, pergunte aí ao Vanderlei Nogueira do Esporte, da Jovem Pan, ele sabe. Eu já coloquei gravações de políticos no ar umas 40 vezes. Só do ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, eu coloquei mais de 30 vezes. Só que a diferença é que eu colocava, por quê? Porque elas vinham do STF com a autorização da ex-ministra Ellen Grace. Eu decidi a fazer gravação a partir de 1º de fevereiro por causa desse medo, para me proteger. Porque um político vai e fala uma coisa para você no telefone, no outro dia ele sobe na tribuna e fala outra diferente. Então eu falei, comigo vocês não vão fazer isso. Claro que alguém aí falou e tem razão, muitos políticos pararam de falar comigo por telefone, literalmente por medo. Por quê? Porque o cara me liga, me pede para votar a favor do governo e me oferece um cargo. Mas tem assuntos de Estado, de estratégia, que devem ser mantidos secretos, senador. Senão, uma coisa é uma pessoa ser hipócrita, falar uma coisa e se desmentir no dia seguinte. Outra coisa, por exemplo, são assuntos de Estado de um presidente da República, de um governador, de um prefeito, que eventualmente pode colocar em perigo a sua administração e a sua relação, sei lá, diplomática com outros países, com outros governadores. Nesse sentido, as pessoas vão ficar muito temerosas de conversar com o senhor, ou quem quer que seja, que grave conversas privadas nesse sentido. Não é exatamente uma questão de falta de ética, de hipocrisia, mas são assuntos de Estado que às vezes têm que ser mantidos em sigilo até o momento devido em que serão revelados. Deixa, por favor, nós estamos falando aqui de gravação, meu caro Vinícius Moura, estamos falando de várias gravações aqui. O Cajuru tá rolando na internet uma gravação sua, depois você era amigo do Bolsonaro, aí você brigou com o Bolsonaro. O que acontece com os... Amigo não. Amigo é quem vai na casa. Eu nunca fui na casa dele, nunca almocei com ele. Conhecido, aliado, enfim. Nem aliado. Nem aliado. Então, você era alguma coisa do Bolsonaro que você não é mais. Havia uma afinidade afetiva muito grande na conversa de vocês dois. Mas olha só onde é que eu quero chegar. Aí o que acontece? Muito tranquila. O que acontece, Cajuru? Quando você briga com o Bolsonaro, os apoiadores do Bolsonaro passam a criticá-lo. E tá rolando um vídeo na internet, que eu acho que é importante da gente colocar, inclusive para que você possa esclarecer, que fala quem era o Cajuru do passado. Mas depois do vídeo eu quero que você diga quem é o Cajuru do presente. Roda. Eu me vejo, por ser apaixonado com comunicação, Gabi, fazendo um programa como o do Flávio Cavalcante, sem ser conservador como era o Flávio. Eu sou um homem de esquerda desde menino. Sou revolucionário desde menino, de movimento estudantil, de fazer greve na escola, de protestar contra professor, tirar professor da sala de aula. Eu nasci assim, não tem jeito. Então você vai votar em quem agora mesmo? Olha, é difícil, viu? Você falou que é de esquerda? Hoje eu sou inteiramente Lula. Perfeito? Hoje eu sou inteiramente Lula. Ô, Cajuru, explica pra gente. É esquerda, é direita, é pra frente, é pra trás, é no meio? Como é que você se classifica? Bem, essa entrevista aí, você colocou para a Marília Gabriela, foi em 2001. Eu o convido, a produção sua pode pegar agora, na Folha de São Paulo, nos anais da Folha de São Paulo, eu era colunista da Folha, eu escrevia quarta e domingo. No dia 17 de julho de 2002, eu escrevi Até tu, Lula, rompendo publicamente com ele, terminando a coluna da seguinte forma: prefiro um 4 patas do que você. PT, saudações. Rompi, deixei de ser Lula, especialmente pela posição depois da senadora Heloísa Helena e do senador Cristóvão Buarque, que deixaram o partido. Ali eu vi que eu tinha razão. E ao ler em fevereiro de 2003 um artigo do Frei Beto, eu falei, eu não tenho que ser esquerda, eu tenho que ser independente, não tem nada a ver comigo. Avisei o Datena, avisei meus amigos pessoais, falei, eu estou fora. Por que eu estou fora? Porque o Frei Beto escreveu na Folha de São Paulo, podem pegar, fevereiro de 2003, que uma pessoa quando chega no poder, ela não muda, ela apenas se revela quem ele é. Então ele se referia ao ex-presidente Lula. Foi ali
que eu deixei de ser petista, de ser, no caso, lulista. Eu avisei, isso é público, eu tenho como provar. Então, qual o problema que tem? Quem quer colocar essa gravação agora para dizer que hoje não, o Cajuru, não. O Cajuru, a pergunta é, hoje você se classifica como? Se você não é mais um cara de esquerda, como que você... Não, eu sei, a independência, ela tem uma tradução. Centro-direita. Centro-direita. Você quer saber o que eu sou? Um centro-direita. Igual o Joel Pinheiro. Era isso que eu queria saber. Ô, senador, e o senhor se considera agora rompido com o presidente Jair Bolsonaro também? Não, rompido de raiva, de rancor, não, de forma alguma. Vocês vão continuar me vendo atuar e vão me cobrar. Vão ver se eu vou votar contra ele de graça, que eu vou ser oposição a ele também gratuitamente. Eu vou manter a mesma relação. O que eu não faço mais com ele, para não ter mais esse tipo de problema, é telefonar para ele. Conversar gravar a conversa não vai dar mais. Boa. Muito bem. Senador, nós estamos com uma excelente, grande audiência hoje aqui no Morning Show desta terça-feira. Quase 50 mil pessoas nos acompanhando só no nosso canal do Morning Show no YouTube. Eu queria muito pedir para essas pessoas que estão nos acompanhando e para quem também nos acompanha pelo rádio, para que se inscrevam no nosso canal do Morning no YouTube. É só digitar lá na busca do YouTube Morning Show. Você vai lá, clica no sininho para receber todas as notificações, deixa o seu like e participa com a gente do programa sempre de segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã. Senador, você fica mais um bloco com a gente? Porque o papo tá muito bom. É evidente que eu fico, ainda mais você falando dessa audiência aí, você quer que eu perca? Fechado. Deixa eu só fazer uma pergunta. Joel Pinheiro da Fonseca, você vai ser o próximo questionador aqui do nosso senador. Que pergunta você vai fazer para ele e depois do intervalo o senador responde? Já faz a pergunta agora? Então tá bom. Bom, senador, o senhor teve um passado de esquerda, agora se diz independente. Centro-direita. Corrija-me se independente de centro-direita. Igual você, Joel. Corrija-me se eu estiver errado, mas a sua eleição como alguém que é mais antissistema, com alguém que atira para todo lado, foi uma eleição puxada em grande medida pelo bolsonarismo e pela proximidade com o Bolsonaro. Agora, os apoiadores do Bolsonaro vão abandonar o senhor de forma completa, porque o senhor era antissistema lá atrás, agora, e quando a extrema-direita também era, agora a extrema-direita é o sistema, então eles não querem alguém antissistema perto deles. Como é que fica o futuro político, então? O senhor não tem uma base, o senhor não tem um eleitorado? Será que existe um eleitorado fiel ao senhor e não ao Bolsonaro? Eu acho que era grande medida Bolsonaro. Daqui a pouquinho, o senador Jorge Cajuru responde o Joel Pinheiro da Fonseca. Vamos pro break, Vini? Vamos pro break. No show são 10 horas e 49 minutos da manhã. Nós estamos hoje com um programa especial entrevistando o senador da República. Um cara que não desestabiliza o país. Um cara leve, tranquilo. Polêmica não é com ele. Próxima pergunta do nosso Joel Pinheiro da Fonseca. Só resumindo então, novamente, senador, vou sintetizar aqui. O senhor foi eleito numa onda de extrema-direita ligada ao Bolsonaro. O senhor é uma figura antissistema, anti-establishment. Agora a extrema-direita é o establishment e o senhor, portanto, já está se separando e quebrando com eles. O que sobra? Será que existe um apoio, uma base que é especificamente sua ou era realmente a sua força, era o bolsonarismo? Bem, Joel, primeiro você não é obrigado a saber das eleições de Goiás. E eu, em primeira mão, trago aqui para vocês, caso queiram, a gravação está aqui. A imagem dele está aqui. Por isso que gravação é importante. Presidente Bolsonaro. O que é isso? Isso aqui é o seguinte. Durante as eleições em Goiás, o presidente Bolsonaro fez uma campanha contra mim e a favor do senador Wilder de Moraes. Ele implorava o voto, dizendo que para Goiás era melhor o Wilder e para o Brasil também era melhor o Wilder, quando eu estava em primeiro lugar no Ibope, com votação de 2 milhões de pessoas. Portanto, a minha votação em Goiás é e foi exclusivamente pelos 20 anos lá trabalhados. Tive uma emissora de rádio, uma equipe esportiva chamada Feras do Cajuru. Trabalhei lá junto com Galvão Bueno, com Carlos Nascimento, com Alexandre Garcia, com Francisco José, Carlos Monforte, Lucas Mendes, Paulo Francis. Enfim, tinha uma equipe de jornalismo e de esportes fortíssima. No esporte eu tinha, além de Galvão Bueno, João Saldanha, Juca Kfouri, Sócrates. Então eu tinha uma popularidade em Goiás e tenho fortíssima. E quem me ajudou a eleger foi essa popularidade, porque se dependesse do Bolsonaro eu perderia a eleição. E eu falei isso com ele no primeiro ano de mandato. Falei, presidente, quase o senhor me derrubou em Goiás, hein?
Ele falou, Cajuru, é porque o Wilder é meu amigo e tal. E eu não tinha relação nenhuma com o Bolsonaro na época da eleição. Portanto, eu não ganhei a eleição por causa dele, ele não me ajudou em nada, pelo contrário, ele quase me fez perder, porque esse candidato aqui, no dia da eleição, ele passou de 200 mil para 750 mil votos, só porque ele colocava toda hora nas redes sociais e no horário político de rádio e televisão a declaração do Bolsonaro. Enquanto eu votava quem? O Bruno e Marrone, a dupla sertaneja me apoiando, o Datena, correto? E outros comunicadores da televisão brasileira importantes, pessoas que gostavam de mim e que pediam voto para mim. Você imagina a força de um Bruno e Marrone em Goiás. Você imagina a força do Datena no estado de Goiás. Então, tudo isso junto me elegeu. Bolsonaro, me desculpe, não. Muito bem, Paulinha. Cajuru, o Cidadania publicou uma nota, né, agora pedindo que você se afastasse do partido por causa de todas essas gravações, enfim, de todo esse rolo que a gente já trouxe aqui. E agora o senhor vai para o Podemos. Como que está essa situação partidária? Paulinha, primeiro para deixar bem claro, e eu dou nomes, para caso vocês tenham dúvida, senador Alessandro Vieira e senadora Elisiane Gama são do mesmo partido. Nós somos 3, perfeito? Rigorosamente, 2 meses atrás, eu liguei para os dois, falei que já tinha acertado com o presidente Álvaro Dias, que eu o chamo assim, carinhosamente, e que eu queria ir para o Podemos, não queria ficar no Cidadania por causa das posições do Cidadania, né? Que não eram as mesmas minhas. Os dois fizeram um pedido a mim, Cajuru, calma, tenha tranquilidade, vamos deixar para decidir isso mais para frente, mas, por favor, espera mais um pouco. Por admiração total e consideração a esses 2 bons colegas acima da média que eu tenho do partido, eu fiquei, mas deixei claro para eles, e também a um homem que eu respeito, histórico, Roberto Freire, presidente do partido. Ele já sabia da minha posição. Então foi um divórcio respeitoso, em que eu falei que queria sair, eu não fui expulso de partido, e nem convidado para sair, eu pedi para sair, a partir do momento que a CPI da Covid foi um tema nacional da executiva do partido na semana passada, de que não deveria haver a investigação para governadores e prefeitos. O partido decidiu, Cidadania, que deveria ter somente a CPI contra o Bolsonaro, ou seja, contra o governo federal. Como eu não concordei, eu disse isso publicamente e avisei os meus colegas e o presidente do partido. Então, foi um rompimento normal, tranquilo. O meu sonho é ir para o Podemos, mas hoje não é prioridade. Perfeito. Eu vou deixar para resolver isso durante a semana. Senador, nós temos mais uns 5, 6 minutos de entrevista. Eu vou pedir para o senhor ser um pouquinho mais breve, porque tem pergunta do Adriles e do nosso Paulo Figueiredo. Vai lá, Adriles. Cajuru, queria parabenizar o senhor pela iniciativa brilhante, em conjunto com o jornalista Caio Coppola, do pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, que a gente sabe que é a fonte de todo autoritarismo que prende jornalistas, prende deputados, prende pessoas, influenciadores, sem devido processo legal, baseado em autoritarismo progressista, vem do Supremo Tribunal Federal. Mas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, hoje disse que impeachment de ministro não pode ser revanchismo e que CPI não pode apurar fatos relativos a estados. O senhor não acha que toda essa celeuma causada pela conversa que o senhor gravou com o Bolsonaro foi um tiro na água e pode melar tanto o impeachment quanto a CPI relativa aos estados e até mesmo a CPI do governo federal? Ou seja, tudo isso pode ser muito barulho por nada? Eu não penso assim, porque o presidente Rodrigo Pacheco, essa declaração que você está vendo dele, ela é velha, ela não é nova. Sim. Ele há um mês deixou claro que ele era contra o impeachment. Tanto que nós tivemos que entrar no Supremo Tribunal Federal com um pedido, eu entrei, está lá, vai ser julgado, ontem foi feito o sorteio, vai ser julgado pelo novo ministro Cássio Nunes. Eu entrei para insistir no impeachment do ministro campeão da arrogância e da soberba, o Alexandre Moraes. O Cássio Nunes é que vai decidir esse tal de sorteio que tem lá, que eu não acredito. Senador, só para retificar uma informação, a fala dele que a CPI não pode apurar fatos determinados a estados e municípios foi de hoje, foi de dia 13. Não, eu não me referi a essa. Sim, me referi ao impeachment. Okay. Eu falei que é velha a declaração dele sobre impeachment. Essa dele de estados, eu estou sabendo agora, por você. Não tomei conhecimento.
Não entendo essa posição dele, não concordo. E aí nós teremos que fazer a mesma coisa com a CPI do governo federal, que ele também era contra. Nós vamos ter que ir na justiça, nós vamos para o Supremo, porque ela tem que existir. Uma CPI somente contra o governo Bolsonaro, eu não concordo. Ela cheira revanchismo, né? Cheira politicagem, e isso não é correto de forma alguma, né? Ou se investiga todo mundo, ou não investiga ninguém. E creio que a gravação não vai prejudicar isso em nada, na minha opinião. Pelo contrário, eu acho que os senadores estão ansiosos pela CPI e hoje ela será lida no plenário. Paulinho Figueiredo. Senador, uma outra polêmica que está envolvendo o senhor, também relacionada a essas conversas, foi uma notícia que o Cláudio Dantas deu no Antagonista, dizendo que a ideia de que o presidente Bolsonaro procurasse o senhor para falar sobre a ampliação do foco da CPI partiu do ministro general Augusto Heleno. E o próprio general Heleno depois foi ao Twitter para dizer que o Antagonista que melhore suas fontes e que não conhece o senador Cajuru e até por isso jamais conversou com o senhor qualquer assunto político que envolvesse o senhor presidente da República. Quem está falando a verdade, o general Heleno ou o Cláudio Dantas? O general Heleno. O general Heleno tem toda a razão, eu não o conheço. E por isso que eu peço que a justiça abra o sigilo telefônico meu e do presidente e de todo mundo que nos cerca. Se houve alguma conversa anterior, se o presidente me pediu isso, em nenhum momento isso aconteceu. Eu juro pela minha mãe. Isso não aconteceu e o general tem razão. Muito bem. Senador Cajuru, Paulinho, eu vi que você falou alguma coisa. O que era? Não, só perguntei, então confirmei que é falsa a notícia. Fake news. Fake news. Fake news. É fake news, Cajuru? A notícia é mentirosa. Se hoje mentira significa fake news, use e abuse. Cajuru, eu só queria te agradecer aqui em nome da nossa bancada, em nome de todos aqui pela sua atenção, pelo papo. Foi muito bom aqui no Morning Show desta terça-feira. Eu só tenho uma última pergunta para te fazer, que é a seguinte. O senhor brigou com o Lula, brigou com o Bolsonaro. O senhor vai votar em quem, ô Cajuru? O genocida ou o corrupto? Em quem que o senhor vai votar? Eu já declarei para o Marco Antônio Villa, que já trabalhou aí na Jovem Pan, no programa dele, podem pegar a gravação lá, tem um mês, quando ele me perguntou se eu votaria em Bolsonaro ou em Lula. Eu falei, em nenhum dos dois. Para mim, o mais preparado é o Ciro Gomes. Mas eu vou esperar ainda se vão aparecer novos nomes e que a gente consiga ter uma terceira via. E o senhor vai se candidatar à reeleição em 2022, senador? Eu, de forma alguma, eu registrei em cartório no dia que fui eleito que eu não seria reeleito, que eu seria contra a reeleição e apresentei um projeto que está no Senado à disposição de vocês, no mês de fevereiro, primeiro mês meu, para o fim da reeleição no Executivo, acompanhando, inclusive, o que o presidente Bolsonaro dizia nas eleições, que ele seria contra a reeleição. Mas ao entrar no poder, ele mudou de ideia, isso é óbvio, e todos mudam, na verdade. Eu não vou mudar, não. E qual é o teu próximo passo, então, na política ou na tua carreira? Nenhum, mestre. É pedir, pelo amor de Deus, para chegar dia 1º de janeiro de 2027. Nossa Senhora da Aparecida, que fosse hoje, que fosse amanhã. Eu quero sair correndo, repito, desse lugar aqui, que parte dele um cheiro, e eu nem o cheiro eu levarei. Eu quero ir para Búzios. Eu vou estar com 67 anos de idade, eu quero beijar na boca, eu quero tomar minha cerveja. Mas dá para renunciar também. Nina Simone, eu quero ouvir B.B. King. O senhor tá bem de saúde, senador? Só para voltar. O senhor tá bem de saúde? Tá com a prótese peniana? Eu sei que o senhor tá bem. Que isso? Não, tá bem. Tá bem. O Cajuru tá bem. Não, mas eu queria... Pode falar o que você quiser. Isso é educação sexual. Você queria o quê? Você queria que eu ficasse broxa? Tem inveja do senador, pra fechar, eu só queria... podia terminar assim a entrevista com a Júlia. Eu só queria voltar rapidamente, mas muito curto mesmo, na questão que o senhor fala do Ciro Gomes. O senhor disse que tá indo pro Podemos. Eu não consigo entender essa sua lógica. O senhor vai estar num partido e aí o Ciro Gomes vai ser candidato, o senhor vai apoiar o Ciro Gomes, é isso? Vai voltar pra esquerda, né, senador? Vai voltar pra esquerda. Por isso que eu te falei que eu não decidi a minha vida partidária ainda. Então tem chance de você ir pro partido do Ciro. Desculpa, eu não entendi. Tem chance do senhor ir também para o partido do Ciro Gomes?
Não, eu não fui convidado, inclusive. Eu estou dizendo a você que eu quero pensar bem a questão partidária, o meu sonho é o Podemos, que eu quero saber a linha do Podemos sobre presidência, porque eu sei que o Podemos pensa em outros nomes. O senador Álvaro Dias não quer ser mais candidato, está muito chateado com política, tal, aborrecido, enfim, ele não quer ser. Agora, é evidente que eu estando no Podemos, eu respeitarei a posição do partido, porque o Podemos te dá independência, ao contrário do que aconteceu com a Cidadania, que não concordou com a minha opinião de investigar governadores e prefeitos. O Podemos me respeitaria nesse assunto, me deixaria livre. Então, eu vou esperar, porque se for o Podemos, aí eu tenho que ver a linha partidária dele para 2026. Tá aí a conversa aqui no Morning Show com o senador da República, Jorge Cajuru. Cajuru, depois você me manda aí a nossa conversa, que foi gravada? Pode divulgar nas redes, viu? Pode divulgar, tá? A gente autoriza. Edita como quiser. Não, eu não tenho que editar nada nessa entrevista, pode ter certeza. Quando colocá-la nas redes sociais, vai na íntegra, porque eu vou ser franco com vocês. Eu cheguei aqui agora a 76 entrevistas. Mostra a caneta. Caneta gravadora. Você gravou pela caneta aí? Presente, né? 007. Eu cheguei a 76 entrevistas, e a melhor delas foi essa. Que bom. Pergunta no ping-pong, fomos no pau mesmo, mas num pau respeitoso. É isso aí. Né? E pronto. Portanto, eu adorei conversar com vocês. Não é pela audiência, pela credibilidade, não. É porque vocês foram corretos. Tem que perguntar tudo mesmo e tem que apertar. Eu fui jornalista por 40 anos e, modéstia à parte, campeão de audiência onde eu trabalhei, porque eu fazia exatamente esse papel. Eu perguntava o que ninguém perguntava. Muito legal. É a maior audiência do Morning no YouTube. A maior também, audiência da história do Morning no YouTube. Muito legal. Senador, essa é a característica do nosso programa. Assim foi direto ao ponto também. Exatamente. Eu fui no direto ao ponto, muito boa a audiência também. Foi a maior audiência e no Pânico também a maior audiência. Na Jovem Pan. Senador, é por isso que... Mais respeito. Senador, é por isso que o Morning é bacana, porque aqui a gente recebe todo mundo com a maior educação possível, a gente faz perguntas firmes, que tem que ser, essa é a prática, é o nosso ofício aqui, a gente não pode simplesmente fingir que as coisas estão acontecendo, tem que perguntar, e a nossa audiência quer esclarecimento. Se a gente buscou isso aqui, e sempre vai buscar com quem é de direita, centro, esquerda, enfim, esse é o nosso papel. Senador, obrigado, bom dia de trabalho ao senhor e boas gravações. Muito obrigado a vocês todos pelo espaço, Deus e saúde para seus familiares e especialmente para os ouvintes. Vamos pensar em vacinação, vamos pensar no prato de comida de grande parte do povo brasileiro e seguir a vida numa boa. Eu sou muito tranquilo, eu sou Tim Maia, gente. Não, tranquilíssimo. Eu brigo com uma pessoa hoje, Só quero amar. no outro dia eu já esqueço, acabou. É isso aí, já esqueceu, já tá de bem com o Bolsonaro, com o Lula, com todo mundo, vamos nessa. Tchau, Cajuru, um abração pra você, valeu. Tchau, querido, obrigado a vocês todos. Paulo